Podemos começar? Olá, muito boa noite. Estamos iniciando nesse momento a transmissão do ato solene SUS, protagonista da esperança, prioridade da vacinação e o cuidado em liberdade. Este ato foi convocado pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos e a Democracia e nós iremos debater este assunto a partir de agora. Para dar início ao ato, eu convido a deputada estadual coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos e Democracia, a deputada Márcia Lia. Boa noite, deputada. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, deputada Érica Cocai. Boa noite, Léo Pinho. Um prazer enorme receber vocês aqui. Há muito tempo não vi o Léo. Boa noite, Túlio. Boa noite, Estela, minha querida companheira e amiga Estela Colonato, que está nessa luta há muitos anos. Simoninha, prazer receber você aqui. Nossas vereadoras, Raquel Auxiliadora de São Carlos, nossa vereadora Roberta Estopa, também de Ourinhos. Receber a todos e a todas que estão nessa sala, o representante dos sindicatos, dos psicólogos também. Enfim, a todos que estão conosco para poder dialogar um pouco sobre um tema tão importante que é o debate da defesa do SUS, da importância do SUS e também deste momento tão delicado que a gente vive, onde nós já perdemos mais de 240 mil vidas no Brasil e que nós estamos sentindo o perigo iminente na questão dos retrocessos da luta tão fundamental no nosso país e que nós havíamos conseguido tantos avanços nos governos Lula e Dilma e que hoje nós estamos sentindo uma ameaça premente de retrocesso na luta antimanicomial. Esse ato solene em defesa do SUS, ele nasceu de um debate, de uma preocupação muito grande do pessoal da Frente Estadual Antimanicomial. Essa frente, ela defende a continuidade, a permanência dos avanços que foram estabelecidos através das conferências, a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, que foi feita em 1987, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi realizada em 1986, do Manifesto de Bauru, um documento fundamental nessa luta tão importante, e nós não podemos permitir que aquilo que foi conseguido através da portaria 3088, que estabeleceu uma rede de atenção psicossocial, a RAPS, que instituiu também os CAPs, todos os tipos de CAPs, e tudo aquilo que integra essa luta e essas conquistas, que esses retrocessos sejam travados aí com esse governo tão retrógrado, um governo que não tem a menor condição de tocar a defesa daquilo que para nós brasileiros é tão fundamental, que é a nossa saúde e a nossa vida. Então, esse ato significa um grito de defesa do Sistema Único de Saúde, um ato em defesa da democracia, um ato em defesa da vida, para que nós tenhamos a vacinação o mais rápido possível dos milhões e milhões de brasileiros que estão aí no aguardo da vacina e que nós não sentimos que haja, por parte do governo federal, um plano nacional organizado, um plano nacional que dê conta de atender a todos os brasileiros e brasileiras. Nós tivemos menos de 3% dos brasileiros vacinados contra a Covid até o momento, né? E milhares de pessoas morrendo sufocadas, morrendo nas portas dos hospitais. Aqui na nossa cidade, eu sou de Araraquara, Érica, e em Araraquara a situação está gravíssima.
gravíssima. Nós estamos numa situação de colapso na saúde. O nosso prefeito Edinho tem feito todos os esforços no sentido de tentar minimizar o sofrimento das pessoas, mas nós estamos com vários casos da cepa de Manaus, aqui em Araraquara, e a situação ela é gritante. E eu me lembro de uma conversa que nós fizemos com o nosso ex-ministro Arthur Quioro, logo no início da pandemia, onde o Quioro dizia da falta de um plano nacional articulado em todas as esferas governamentais, para que nós pudéssemos ter a eficiência do SUS. Nós fomos exemplo mundial na questão da vacinação do povo. Nós exportávamos nossa experiência em vacinação, nós exportávamos vacinas, e hoje nós estamos com esse governo genocida, nós estamos vivendo um momento em que nós estamos passando vergonha à frente do mundo todo. E se nós não nos juntarmos, se nós não tivermos a consciência de que o momento requer que a nossa luta se intensifique, nós teremos outros tantos retrocessos, e um dos retrocessos será a volta da hospitalização em manicômios de pessoas que podem e que devem ser tratadas com dignidade. Nós não podemos permitir que a Política Nacional de Saúde Mental seja substituída por aparelhos de eletrochoques, as barbaridades e as violações de direitos humanos que foram feitos com o nosso povo ao longo de anos e anos e anos nesse país. Quem conhece um pouquinho da história da luta antimonopólio sabe a dificuldade que nós temos e que nós tivemos para implementar todos esses avanços. E nós não podemos permitir que isso volte, que isso se materialize em retrocessos. Criminalizar usuários de drogas, permitir eletrochoques novamente, é tudo que nós não desejamos. Então, quando a Frente Parlamentar nos procurou, da luta antimanicomial, a Frente Estadual nos procurou, nós imediatamente combinamos da gente fazer esse ato para que a gente possa mostrar para as pessoas que não há possibilidade, que nós não vamos aceitar retrocesso, e dizer para as pessoas que nós vamos avançar pelo interior do estado de São Paulo, fazendo esses debates nas câmaras municipais, com as nossas vereadoras, com os nossos vereadores, conversando com aqueles que são defensores de direitos humanos, conversando com aqueles que estão à frente da pauta de direitos humanos pelo estado de São Paulo, para que a gente faça um grande movimento de luta em defesa da luta antimanicomial. Quem conhece o atendimento dos CAPs, quem sabe dos avanços que as pessoas tiveram por conta do respeito, da dignidade, sabe que nós não podemos arrefecer nessa luta. Nós temos que enfrentar todos os desafios, e o nosso mandato e a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo, juntamente com a Comissão de Direitos Humanos, fará todos os debates, e eu coloquei o nosso mandato, coloquei a nossa Frente Parlamentar, e também, como integrante da Comissão de Direitos Humanos, vamos fazer todas as lutas que sejam necessárias juntos com vocês, para que nós possamos dizer para o Estado de São Paulo que retrocessos na luta antimanicomial jamais, né? E nós vamos enfrentar esses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo no nosso país, dizendo para as pessoas, por favor, fiquem nas suas casas, por favor, evitem sair, e se saírem por alguma necessidade, usem máscaras, usem álcool gel, não fiquem em locais onde haja aglomeração de pessoas. Isso vai passar, mas depende muito de nós, depende muito da nossa seriedade no tratamento desse momento tão difícil que a gente está vivendo. E na questão da saúde mental, nós vamos trabalhar aí para que a gente tenha, junto com a Frente Parlamentar,
que é representada neste ato pela deputada federal Érica Cocai, nós vamos nos juntar para que a gente possa, no estado de São Paulo, empenhar todo o nosso esforço, toda a nossa luta, toda a nossa coragem, para que a gente não permita que as pessoas sejam novamente tratadas como se fossem animais. Nós não vamos aceitar, nós não vamos concordar com retrocessos na questão da luta antimanicomial. Foi muito difícil chegar onde chegou e precisou de muita luta e muito sacrifício. Então, contem conosco, contem com a nossa frente parlamentar, com o nosso mandato e com o nosso grupo de apoiadores pelo Estado de São Paulo, que com certeza vão se empenhar para que essa defesa seja bastante divulgada e bastante dialogada pelo interior do Estado de São Paulo. Agradeço, então, a todos e a todas e quero devolver a palavra para o Rodrigo para que ele dê encaminhamento aí para as próximas falas. Muito obrigado a todos e a todas. Um grande abraço, uma boa noite a todos. Obrigado, deputada Marcialia. Mais uma vez, saudar a todas e todos presentes, dizer da importância desse debate. Vamos seguindo aqui. O próximo a fazer uso da palavra é o Léo Pinho, representante da Frente Estadual Antimanicomial de São Paulo. Boa noite a todos e todas. Queria parabenizar e agradecer à deputada Marcialia por estar promovendo esse ato solene, por estar sempre comprometida com a pauta da defesa da vida, da classe trabalhadora e da saúde mental, da luta antimanicomial dentro da Assembleia Legislativa. Também parabenizar a deputada Érica Cocai, que tem feito um trabalho fantástico a nível nacional, que inclusive está articulando as frentes parlamentares pelo Brasil todo da luta antimanicomial, e também saudar todos que nos assistem, todas as entidades, movimentos que constroem a Frente Estadual Antimanicomial de São Paulo, que a frente é isso, né? Essa unidade na diversidade dos diversos atores que trabalham com redução de danos, com a agenda antiproibicionista, com a pauta dos SUAS, da luta antimanicomial, que a gente se reúne nessa Frente Estadual Antimanicomial e que nós estamos construindo uma agenda agora muito forte durante todo o ano, mas principalmente agora até o dia 18 de maio, obviamente que de maneira digital, diante do contexto da pandemia, mas com muito debate e muita mobilização. Eu queria também iniciar aqui uma reflexão sobre o cenário, deputada Marcialia, em que a agenda da saúde mental, da luta antimanicomial, está inserida hoje no Brasil. Com o advento do governo Temer, a gente pôde ali iniciar, pôde ver o início de uma agenda de retrocessos na política de saúde mental brasileira. Ali começa uma agenda organizada, visando uma tentativa, na verdade, de desestruturação da rede de atenção psicossocial da rede pública. No entanto, esse início ainda não conseguiu consolidar uma agenda. No entanto, a partir da vitória do governo atual, do governo federal, é criada uma Secretaria Nacional que trata essencialmente da prevenção às drogas, a agenda de álcool e outras drogas, e ela desloca o debate, o poder decisório e as estratégias de financiamento da Coordenação Nacional de Saúde Mental. Aqui eu queria iniciar uma importante reflexão com todos e todas. Esse deslocamento tem a ver com o afastamento da possibilidade da participação social. Por quê? Porque quando a gente faz, por dentro da Coordenação Nacional de Saúde Mental, nós temos o Conselho Nacional de Saúde e os conselhos estaduais de saúde, conselhos municipais de saúde, por todo o Brasil. Então, a gente tem uma agenda concreta de controle social, de participação social. No entanto,
no Ministério da Cidadania, deputada Márcia, que eles deslocam o debate, é um ministério novo, é um juntadão, e não existe controle social. E o que tinha, que era o Conselho Nacional de Drogas, eles tiraram todas as entidades da sociedade civil, tiraram os conselhos profissionais, por exemplo, tiraram o Conselho Federal de Medicina, tiraram o Conselho Federal de Psicologia, Serviço Social, a OAB. Então, na verdade, deixou de ser um conselho e virou um grupo de trabalho. Então, esse deslocamento do dinheiro e das estratégias de regulamentação e desregulamentação da política tinha esse intuito, tirar a possibilidade do controle e da participação social. Então, essa é a primeira questão. A agenda de contra-reforma psiquiátrica no Brasil, ela tem como natureza um caráter autoritário, porque ela não está diante do debate público, eles não fazem audiência pública, deputada Márcia Lia, eles não debatem com os conselhos. Então, essa é uma característica. Então, isto é uma importante caracterização, por quê? Porque mostra que essa agenda não passa pelo crivo da sociedade brasileira, ela tem que ser realizada por trás, pelas costas da sociedade brasileira, inclusive pelas costas do Poder Legislativo, pela Casa Legislativa. Então, essa é a primeira caracterização. A segunda importante é que a gente assistiu uma primeira onda da contra-reforma psiquiátrica que foi incluir na RAPS os hospitais psiquiátricos novamente. E aí eles ampliaram o financiamento para as comunidades terapêuticas e aumentaram as diárias e expandiram o financiamento para os hospitais psiquiátricos. Trataram de ser novamente atrativo abrir leitos em hospitais psiquiátricos no Brasil. Esse segundo elemento é importante. Por quê? Porque eles começam um processo de enfraquecimento e diminuição do ritmo de abertura de equipamentos públicos da RAPS e substituindo gradativamente por um financiamento a instituições privadas. Então, aqui há uma outra questão importante, deputada Márcia. Por quê? É a natureza dos serviços. Eles priorizam a agenda do setor privado, as pessoas que lucram com o sofrimento das pessoas, e não a expansão de rede pública. A gente sabe que a RAPS precisa ampliar, inclusive, em Araraquara, em São Carlos, em Ourinhos. A gente tem desafios ainda em implementar o SUS, ampliar e qualificar o SUS. E aí eles pegam dinheiro dos nossos impostos, em vez de qualificar o SUS, que é quem está segurando muito ainda no contexto da pandemia. Se a gente não tivesse esse contexto, o SUS ainda no Brasil, a gente teria muito mais que as 240 mil mortes. Então, em vez de eles estarem fortalecendo o SUS, ampliando o financiamento, eles dão para entidades privadas. E o terceiro elemento que eu queria colocar é a respeito da lógica estrutural de clínica, de cuidado, né, de modelo terapêutico. Essas instituições privadas têm como pressuposto a internação e o isolamento social. E aqui é uma coisa importante. Nunca a reforma psiquiátrica brasileira, a luta antimanicomial, foi contra a internação. Inclusive, existe na lei uma questão fundamental, deputada Márcia Lia. Existe, inclusive, a possibilidade de ter internação involuntária, quando é um momento de risco de vida, de uma situação de uma crise muito aguda. É possível fazer, inclusive, a internação involuntária. No entanto, as internações, tanto a voluntária como a involuntária, elas estão inseridas num projeto terapêutico, que não tem como a priori o isolamento social. Tem a promoção de cidadania, a promoção de direitos humanos, a promoção de direito ao trabalho, educação, cultura. Então, a internação não é nem a pedra inicial, a coisa mais importante, ao contrário.
Quando ela ocorre, ela é uma exceção, porque o mais importante é o projeto terapêutico de inclusão social e de cuidado em liberdade das pessoas. No entanto, este tipo de cuidado, Marcelia, não cria interesse de mercado. Então, nós estamos assistindo no Brasil um modelo de cuidado e tratamento que está não a serviço das pessoas, dos usuários, dos familiares, mas estão a serviço do lucro. Pegar dinheiro público do SUS, dos SUAS, dos fundos públicos e colocar a serviço de instituições privadas que têm como objetivo central o isolamento social, que quer lucrar. A indústria de leitos voltou ao Brasil. Então, esse é o terceiro elemento que eu queria colocar. E, para terminar, deputado, eu assinei agora um artigo junto com a Elaine Pelais, que é da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde e também é do Conselho Federal de Serviço Social. E a gente fez essas caracterizações desses 3 pontos, mas a gente quer chamar a atenção, e eu acho que aqui é o momento, esse ato solene é muito importante. Nós estamos assistindo à segunda onda da contra-reforma psiquiátrica, que tem agora como objetivo consolidar um novo modelo no Brasil de cuidado, de tratamento em saúde mental e drogas no Brasil. E quais são as características dessa segunda onda? E aí, deputada Márcia, aquilo que você citou no início, aquela tentativa de revogaço que foi impedida pela mobilização da luta antimanicomial do SUS, do SUAS brasileiro, que parou a intenção de eles revogarem mais de 100 portarias e decretos das políticas de saúde mental no Brasil, eles iam fazer no meio do recesso parlamentar e do meio do recesso do judiciário. De novo, para evitar o debate democrático, para evitar o contraditório. De novo, uma agenda autoritária pelas costas da sociedade. E eu encerro aqui falando das características que a gente refletiu nesse artigo. Depois eu vou socializar, deputada Márcia, e se puder socializar com os outros deputados também que compõem a frente parlamentar. Essa segunda onda da contra-reforma psiquiátrica tem como primeiro objetivo abrir novos mercados para as comunidades terapêuticas. O que eu quero dizer? Ela já tinha um mercado na primeira onda, que eram os usuários de álcool e drogas, né, vamos dizer assim, os tradicionais da política de álcool e drogas, e agora a segunda onda quer abrir novos mercados. Deputada Márcia, eles querem internar adolescentes até 1 ano nas comunidades terapêuticas. A regulamentação que eles fizeram é mais duro que para adulto. Para adulto, você não pode fazer até 1 ano. Para adolescente, eles querem fazer até 1 ano. Para quê? Dinheiro, novamente. 1 ano de uma pessoa internada. Então, novos nichos de mercado. O segundo nicho que eles querem é internar a população em situação de rua nas comunidades terapêuticas. É a oficialização do projeto higienista, que tanto se debate na política de população em situação de rua. Então, essa é a primeira característica da segunda onda. A segunda característica importante é a desregulamentação da RAPS, que é revisitar, revogar, alterar as portarias e decretos que sustentaram a Lei 10.216 no Brasil. E eles tentaram pelo revogaço e foi impedido pela mobilização. E nesse ano, nós temos que ficar atentos que provavelmente eles vão fatiar essa agenda de revogações de portarias e decretos para ver se não chama atenção, se a gente não está atento nesse processo. A terceira característica é a ambulatorização do cuidado em saúde mental, favorecendo o modelo biomédico. Eles querem implementar, né, na verdade, um ataque à atenção básica e uma volta de umas clínicas de especialidades, aonde você não faz um cuidado humanizado, integrado, voltado à reabilitação. Você fica fazendo diagnósticos e dando remédio para as pessoas.
Então, a ambulatorização através de convênios com clínicas privadas psiquiátricas é o terceiro elemento da segunda onda da reforma psiquiátrica. O quarto elemento é o fortalecimento de leitos privados em clínicas e hospitais psiquiátricos, aprofundar isso. E, atenção, gente, que é a quinta característica, um avanço sobre os organismos internacionais. Eles estão fazendo reuniões, estão articulando, inclusive conseguiram um edital junto com o PNUD para fortalecer as comunidades terapêuticas brasileiras. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque os organismos internacionais, através da OPAS, da OMS, sempre tiveram como horizonte da ONU, da Comissão de Direitos Humanos, o paradigma da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. E eles têm como objetivo, nessa segunda onda, também consolidar. E eu encerro a minha fala, depois de dar essas 5 características da segunda onda da reforma psiquiátrica, dizendo, deputada Marcialia, nós precisamos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu sei que tem várias vereadoras aqui presentes também. Nós precisamos das câmaras municipais. Sabe por quê? Eles querem fazer tudo isso sem debate público, sem audiência pública, sem conselhos, sem debate com a sociedade. Eles têm uma agenda autoritária e regressiva. Nós não temos medo do debate. Nós somos o SUS é portador da esperança e da democracia. E, nesse sentido, nós queremos construir para 2022, como já convocada pelo Conselho Nacional de Saúde, a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. E esse ano de 2021, deputada Marcialia, nós precisamos mobilizar as câmaras de vereadores por todo o interior do estado de São Paulo para fazer audiências, atos solenes, debates públicos. Porque, se eles são autoritários e regressivos, nós somos a esperança e a democracia. Então, convido a todos e todas a construir a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, convocada pelo Conselho Nacional de Saúde, porque o SUS é o portador da esperança e da democracia no Brasil. Muito obrigado e parabéns, deputada Marcialia. Obrigada, Léo. Dando sequência aqui, então, ao nosso ato, eu quero convidar para fazer uso da palavra Túlio Batista Franco, representante da Frente. Obrigado por sua participação neste ato. Boa noite, deputada Marcialia. Parabéns pelo ato que está promovendo. Boa noite, deputada Érica Cocai, vereadoras, vereadores, as entidades todas. É um prazer estar aqui. Eu agradeço a possibilidade de vir conversar um pouco sobre as opiniões que a gente tem nesse momento difícil e sofrido para a população brasileira. Eu sou professor aqui na Universidade Federal Fluminense, sou psicólogo e coordeno a Rede Unida, que é uma entidade científica de base nacional. E a Frente pela Vida, ela foi formada inicialmente por 4 entidades, Abrasco, SEBS, Rede Unida e Sociedade Bioética, e depois reuniu inúmeras entidades da área da saúde, da educação e agora da assistência social. A Frente pela Vida foi montada no início do ano passado, assim que nós começamos os esforços de enfrentamento da pandemia de Covid-19. Vimos logo no início, pela experiência que a gente tem, específica na área da saúde, que não seria possível enfrentar uma pandemia com este governo que está aí. Não teria possibilidade de enfrentar a pandemia com este governo, e a história, nesse 1 ano que a gente completa em fevereiro, da identificação do primeiro caso no Brasil de Covid-19, a história mostrou que, de fato, não tinha condições de enfrentar a pandemia com este governo. Porque o governo ele julgou no sentido de maior disseminação do vírus. O governo julgou favorável ao vírus. E isso não é força de expressão. Um estudo publicado recentemente por um grupo da USP
após fazer análise de mais de 3.000 iniciativas do governo no ano 2020, verificou que as medidas beneficiaram a disseminação do vírus. Por isso, nós temos esse número exorbitante. 240.000 famílias estão órfãs, chorando seus mortos. E milhões de pessoas contaminadas, infectadas pelo vírus. Estamos vivendo uma segunda onda. Eu mesmo, cientistas que escreveram a segunda onda em Manaus, estão prevendo uma terceira onda no Amazonas já a partir de março. Nós estamos numa situação muito perigosa. E a vacina, ela é um instrumento fundamental de enfrentamento da pandemia, mas ela não vai resolver todos os problemas. Nós temos inúmeros desafios pela frente para conseguir, de fato, debelar a doença de Covid-19 do nosso território. Precisamos investir em atenção básica, precisamos investir no pessoal da saúde, precisamos reaver os 36 bilhões de reais que foram tirados do orçamento da saúde em 2021. O orçamento da saúde de 2021 ele é equivalente ao orçamento de 2017, sendo que a população aumentou, a população empobreceu com o desemprego e a população está submetida à agressividade e letalidade do vírus na pandemia. Então, por tudo que nós vimos, estamos vendo, não tem possibilidade de fazer enfrentamento e vencer o vírus com esse governo. Isso é uma coisa clara. E os mortos estão aí para falar e reafirmar isso. Então, nós precisamos tomar iniciativas urgentes de fortalecimento das nossas comunidades, dos nossos movimentos, das nossas entidades, para conseguir ter resiliência e enfrentar esse momento que nós vivemos. Porque a primeira questão que nós vamos verificar é que falta governo. E, para ser mais preciso, não é? Como eu estava falando, não é que apenas falta governo, mas o governo joga contra. Nós, da Frente pela Vida, apresentamos, no meio do ano passado, um Programa Nacional de Enfrentamento da Pandemia, escrito a muitas mãos, coordenado pelo professor Naumar. E este plano de enfrentamento com base nos melhores critérios da ciência, com base no controle social, com base na referência que a gente tem de fortalecimento das comunidades, fortalecimento da atenção básica. Apresentamos esse plano nacional ao movimento social em inúmeros debates, à comunidade, os trabalhadores da saúde, ao Congresso Nacional e ao Ministério da Saúde. O plano resultou, junto ao governo federal, em absolutamente nada. Ele serviu para vários municípios, serviu para vários governos estaduais que estão, de fato, enfrentando seriamente a pandemia. Mas não teve nenhuma projeção sobre o Ministério da Saúde, porque lá tem outro projeto, que não é o de enfrentar a pandemia. Então, a gente viu que o problema não é só técnico, é técnico também, mas não é só isso. Não tem governança e não tem governo. Numa situação como essa, e de grave perigo como nós estamos, nós temos que aprender com as comunidades periféricas das grandes cidades, da sua tradição, da sua história, aprender com a história e a tradição das comunidades rurais, do MST, de fortalecer os nossos laços de solidariedade. Nós temos que pressionar o governo para conseguir que ele faça o que é o seu dever constitucional, que é o de proteger a população brasileira, financiar as políticas sociais e denunciar quando não fizer isso. Mas não basta fazer essa pressão. Temos que fazer uma aposta em fortalecer nossos laços de solidariedade. Nós sabemos que as comunidades periféricas e rurais
sobreviveram anos a fio, que os indígenas sobreviveram ao massacre de 500 anos, contando com a sua força, com autoproteção, com solidariedade. Isso lhes deu força, potência e resiliência. Então, nós temos que começar a formar nossos organismos de autoproteção, de autogestão do cuidado, de autogestão da vida, e nos fortalecemos para o enfrentamento da pandemia, que é muito complexo, que não é apenas uma questão biológica e um ataque ao corpo humano. É uma questão de financiamento do SUS, fortalecimento da atenção básica, emprego, defesa da natureza, do meio ambiente. Todas essas questões estão, de alguma forma, implicadas com esse tema. Nós temos que nos unirmos aos trabalhadores da saúde, que de forma heróica vem enfrentando essa pandemia com toda a diversidade. Mais de 1.000 trabalhadores, médicos, enfermeiras já morreram na frente de enfrentamento da Covid-19. Temos que nos juntar, as professoras e professores, a comunidade escolar, que querem voltar a dar aulas, que querem voltar a cuidar dos seus alunos, querem voltar à proteção dos seus alunos, mas encontram pela frente a grande ameaça do vírus e da doença. Nós temos que nos juntar a eles, a comunidade escolar, as comunidades de seus territórios, e encontrar de forma compartilhada e junto possibilidades de resolver, por nossas próprias forças, o grave problema que as crianças estão vivendo nesse momento. Há uma tragédia silenciosa se abatendo sobre as nossas crianças do ensino público. E essa tragédia silenciosa é da angústia, da ansiedade e da depressão que se abate sobre essas crianças. Haverá aumento do suicídio infantil se nós não tomarmos providências. As crianças não suportam mais um ano fora dos seus colegas, fora da escola, fora dos jogos, fora das brincadeiras, fora do aprendizado e fora de tudo que conforma o mundo escolar, que para muitas crianças é o único mundo que lhe dá alegria. É o lugar onde ela tem segurança alimentar, orientação, referência, acolhimento do seu sofrimento, acolhimento a muitas violências que sofrem no cotidiano de comunidades pobres. Então, só se nós nos juntarmos num laço de solidariedade, professoras, professores, comunidade escolar, alunos, pais dos alunos, nós vamos conseguir, de forma autogestionária, pensar por nós mesmos possibilidades de retomar algum grau de proteção às crianças. Então, essas questões são muito complexas, porque tudo isso nós temos também que nos defendermos da agressividade e letalidade do vírus. Não existe solução fácil e simples para o problema que nós estamos vivendo. Então, nós estamos lutando em muitas frentes. O Léo Pinho fez uma fala brilhante, colocou todas as questões referentes aí à grande luta da saúde mental, de tantos anos, tanta conquista em décadas de sacrifício e luta, né, que nós tivemos. Mas eu venho aqui, portanto, trazer o nosso apoio, solidariedade, um chamado para que a gente possa se juntar. A Frente pela Vida tem se reunido com outras frentes, a Frente Popular, a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular e outros grupos que estão de cada vez mais se reunindo, porque só juntos nós vamos conseguir enfrentar esse grave momento de sofrimento do povo brasileiro, o desmonte das políticas sociais. Parabéns pelo ato, estamos juntos, vamos juntos enfrentar e vencer mais essa luta. Obrigada, Túlio, pela contribuição. Apenas para registrar aqui também a presença do vereador de Santo André, Eduardo Leite,
que está aqui participando. Obrigado pela presença, vereador. Dando sequência aqui no nosso ato, vamos chamar para fazer uso da palavra a Simoninha, ela que é usuária da rede de saúde mental. Lembrando que na fala da Simoninha, a gente começa a acolher as inscrições para todos aqueles que quiserem fazer uso da palavra depois da fala da deputada Érica Cocai. Então, por favor, ou levante a mão ou se inscreva no chat, tá? Abriremos para 5 intervenções. Simoninha, bem-vinda, obrigado por sua participação. Boa noite a todos e todas. Parabéns pelo ato, a deputada Márcia, Túlio, Rodrigo, Léo Pinho e todos. Eu sou a Simone Aparecida do Carmo, eu sou artesã, faço parte do Fórum da Luta Antimanicomial de Guarulhos, da Copa da Inclusão e de vários outros. Eu vou falar um pouquinho da luta antimanicomial. Eu sou uma das usuárias do CAPS-TA de Guarulhos. Eu entrei no TA em 2013, não sabia andar na rua, não falava com ninguém, não conversava com ninguém, só ficava em casa, ficava em depressão, ficava dentro de casa. Depois que eu conheci a psicóloga, assistência social, psiquiatra, eles me encaminharam para o TA, perguntou se eu queria ir, né? Eu fiquei pensando, será que eu vou ou não? Aí eu decidi que eu vou, né? Vou lá, vou conhecer. Antigamente eu achava que era manicômio, eu tinha medo de passar lá perto. Depois que eu entrei lá, vi um TA muito legal e gosto de fazer parte do TA, já sou da oficina de papéis artesanais. O TA mudou muito minha vida. Se não fosse o TA, hoje eu não sei o que seria. Eu acho que eu estaria no manicômio. Só que o manicômio não é para gente. Por quê? O manicômio é onde as pessoas são amarradas, judiadas, maltratadas, sofrem. E eu mudei muito graças ao TA. Se não fosse o TA hoje, eu não seria quem sou hoje. Hoje eu faço cartão, faço pôster, o pessoal são gente boa, gosto da gerente, que é a Denise Antonis, os oficineiros, que são gente boa, os participantes, cada oficina são 15 participantes, o TA tem 140 pessoas e 10 oficinas, como a oficina marcenaria, vitral, costura, caligrafia, papel artesanais, encadernação, jardinagem, culinária, e tem a grande multiforme, que não é ações culturais, como as ações da luta de 18 de maio, que todas as vezes que acontece a luta 18 de maio, a gente reúne os CAPs todos para a gente poder fazer as camisetas, né? E fazer o bandeirão, reformar o bandeirão, tudo. São escolhidos 5 desenhos, cada pessoa de CAPs, né? Aí faz 5 desenhos, tudo. Aí a gente escolhe 5 desenhos, aí vai para o bandeirão e vai para a camiseta também. E que eu acho, estão querendo acabar com o nosso direito, estão querendo acabar com o CAPS, que é o direito de todos. Todos nós temos o nosso problema? Sim. Só que a gente não precisa estar no manicômio. Precisa estar amarrado? Não. Precisa estar preso? Não. A gente pode ser uma pessoa igual a todos, somos humanos igual a todos. Então, eu vejo que a gente tem que lutar pelo nosso direito, sim. Direitos humanos é o direito de todos, não é só quem sofre de saúde mental. O SUS é o direito de todos. Sem o SUS, ninguém vive, estão querendo acabar com o SUS. O SUS é muito importante na vida da gente. A vacina é para todos nós. E cadê o governo? O governo só está falindo cada vez mais o Brasil, porque o Brasil está falido cada vez mais. A vacina, que é direito de todos, aqueles que estavam vivos não tomou a vacina, já foi para o outro lado, já partiram, nem sabe como que é a vacina, e aqueles que perderam seu ente querido, aqueles que morreram. Então, é meio complicado, é triste, você vai enterrar uma pessoa, você não sabe, né?
é uma tristeza a família toda, né? Então, temos que lutar pelo nosso direito, vamos à luta, vamos lutar cada vez mais. O SUS é nosso, tudo é nosso, porque se a gente depender só do governo, a gente não vai à luta, porque esses governantes não querem nada com nada. Cadê o dinheiro que é da gente? E 4 anos a prefeitura de Guarulhos, mais 4 anos Guarulhos falido e tudo falido, né? Todas as cidades estão falidas. Então, a Pro Guarulhos, estão fechando a Pro Guarulhos, que é direito de todos. Então, vamos lutar pelo nosso direito. Eu sou uma pessoa que sou muito ativa, gosto de participar de reunião, como Economia Solidária. Economia Solidária é um ajudando o outro, trabalhando em equipe. Participo da Ecosol, participo da Copa da Inclusão. Em 2014, eu participei da Copa da Inclusão, até joguei futebol, foi muito legal, muito bacana. Ganhei a primeira medalha, né, que faltava uma pessoa para jogar, eu entrei, né, e fui lá e joguei, não sabia jogar, né, entrei e joguei. Então, eu acho que a gente tem que lutar sim, vamos lutar, não vamos deixar acabar com o nosso direito. Se você não sabe qual é a importância dos direitos, tenta pesquisar, para quem não conhece, que não é só a saúde mental que depende desse direito, não é só os direitos humanos que depende desse direito. Não é só o SUS que depende disso, somos nós todos, população, que depende disso. Então, eu digo, loucura não se prende, saúde não se vende. Pelo cuidado e liberdade e defesa do SUS, a luta é nossa. Vamos juntos arrumar a vitória. Muito obrigado, Simoninha. Excelente, brilhante e importante participação aqui no nosso ato. De arrepiar sua fala, sua luta e toda a sua representatividade. Dando sequência aqui, eu queria convidar para fazer uso da palavra a deputada federal pelo PT do Distrito Federal, correto, deputada? Érica Cocai, seja bem-vinda, muito obrigado por sua participação neste ato. Lembrando que a gente está com as inscrições abertas, para quem quiser fazer intervenção, por favor, se inscreva no chat que a gente está acolhendo as inscrições, tá bom? Deputada, bem-vinda, obrigado por sua participação. Não, então, eu que agradeço muito a possibilidade de estar aqui, possibilidade de escutar a Simoninha, escutar a Márcia, o Léo, enfim, Túlio, enfim, todos que estão contribuindo com essa discussão, que me parece que essa iniciativa de organizarmos esse ato solene e a necessidade de fazermos com que essa discussão chegue em todos os cantos do Brasil é uma necessidade, é absolutamente fundamental. Uma das nossas intenções é estarmos ainda, talvez em maio, comemorando dia 18 de maio, consolidar essa rede. Essa rede está sendo construída de forma muito rápida, essa rede legislativa que atinge grande parte das cidades e que atinge várias assembleias legislativas para que nós possamos fazer com que a discussão chegue em todas as dobras desse país, em todas as dobras, porque, de toda sorte, eu penso que a reforma psiquiátrica e o SUS é um patrimônio material da humanidade. Acho que o SUS ele traz conceitos como da equidade, conceitos como da condição universal da atenção, enfim, são conceitos do controle social, conceitos que buscam fazer o luto de traumáticos da história brasileira, e o Brasil não fechou o ciclo deles, e que são períodos que se caracterizam por um processo muito intenso de desumanização. E se nós olharmos o colonialismo, ou a escravidão, ou mesmo a ditadura, são todos períodos com muita intensidade, que com muita intensidade tentaram romper a nossa condição de sermos seres humanos. Né? Então, portanto, nós estamos buscando fazer o luto. O SUS é uma experiência nesse sentido, a reforma psiquiátrica também. A reforma psiquiátrica ela tem como alimento mais básico a própria democracia, porque ela significa resgatar uma condição de sujeito que é peculiar da nossa humanidade. A gente não é dono da vida, né? Nós somos parte de uma trama de vida que precisa ser respeitada na sua diversidade, mas nós temos peculiaridades humanas. Uma delas é a condição de sujeito,
que faz com que nós possamos ter consciência da nossa vida, pegar a vida pelas mãos e transformá-la. E essa condição de sujeito, ela é a essência da própria reforma psiquiátrica. A luta antimanicomial, o rompimento do manicômio, significa assegurar como alimento deste processo a própria democracia. Então, as RAPs, os equipamentos, os serviços substitutivos, eles são serviços que são feitos e mantidos com muita democracia, com resgate de condição de sujeito, porque, assim, é para cuidar, mas para cuidar em liberdade. Aliás, eu fico pensando como é que é possível cuidar sem liberdade. Não se cuida sem liberdade, se oprime, se controla. E eles buscam sempre controlar os mesmos corpos e sempre adoecer os mesmos corpos e fazer da doença, como foi dito pelo Léo, uma fonte de lucro. A doença como fonte de lucro. Eu lembro que estive na região de Sorocaba e chegou até aquela região por volta de 12 manicômios por volta disso, e ali você via como houve uma indústria, né? Uma indústria dos corpos amordaçados, dos corpos assujeitados, dos corpos desumanizados, para que se pudesse lucrar. Então, você tem um processo, a reforma psiquiátrica, ela traz um rompimento e um enfrentamento deste lucro que movimentou o processo manicomial, não só pelo repasse de recursos do Estado para com os manicômios, mas também com a apropriação dos benefícios. Ali nós vimos um hospital que tinha por volta de 200 pessoas, e ali você tinha 200 benefícios de prestação continuada. Então, assim, a curatela dessas pessoas significavam aqueles donos dos hospitais se apropriarem deste próprio recurso, porque o processo manicomial é negar ao outro a condição de sujeito. O Brasil vivenciou isso e tem que reconhecer os seus próprios holocaustos, as suas feridas abertas ainda, para que nós possamos, enfim, impedir que elas retornem. Por isso, fazer o luto dos períodos traumáticos, e esses períodos das prisões, das salas escuras de tortura, da tortura nos hospitais psiquiátricos, da tortura nos manicômios, a tortura no manicômio, que por si só é uma instituição que tortura, porque nega ao outro a própria liberdade e nega ao outro o direito de fala, o direito de se identificar numa humanidade que pressupõe alteridade, que pressupõe afetividade, que pressupõe tudo isso, e tudo isso é negado no manicômio. O manicômio oprime, então controla os corpos controlados, corpos adoecidos, corpos entristecidos, eles são mais fáceis de serem dominados, né? Então, os corpos, quando eles vivenciam a liberdade, porque a liberdade é muito revolucionária, e ela se constrói com o outro, e se constrói no território. Então, o conceito de territorialização, ele vem a partir da RAPS, ele vem a partir dos serviços substitutivos. Ali você constrói os territórios, e a condição de que um direito não se desprega de outro direito. Os direitos não são solitários. Os direitos são enganchados uns nos outros. As políticas públicas também têm que ser enganchadas umas nas outras. E ali você vai ter o atendimento multidisciplinar ou multissetorial, considerando as várias esferas da própria vida. Então, portanto, é uma crueldade de uma necropolítica que vai se expressar em vários momentos que o Brasil está vivenciando, em vários aspectos. É um pouco assim como se a gente estivesse segurando uma série de pratos, como se fôssemos malabaristas, para tentar manter uma série de direitos. Porque, da mesma forma que um direito se engancha no outro, a retirada de direitos ela vai num processo encadeado. Então, nós vamos ver a retirada de direitos das pessoas com deficiência, com a eliminação da educação inclusiva, retirar direitos da população LGBT, retirar direitos das mulheres, retirar direitos das pessoas com transtorno ou com sofrimento psíquico, numa sociedade que carrega muito sofrimento. Muito sofrimento. É uma sociedade muito pautada no consumo, muito mercadorizada, com a mercadoria dos corpos, mercadoria das falas, até o sagrado capturado pelo mercado, o sagrado capturado, os corpos, os sonhos, os desejos, capturado pelo próprio mercado, que diz consuma para eu te respeitar e não dá o direito de consumir. É óbvio que é uma sociedade com muito sofrimento psíquico, é uma sociedade que precisa de políticas públicas muito viçosas. E o SUS é isto, o SUS
A reforma psiquiátrica não tem como existir sem o SUS. Não tem como existir sem o SUS, sem esse caráter democrático do próprio SUS. E ela existe, como eu disse, com combustível básico, que é a própria democracia. Por isso desenvolve um movimento tão bonito. É um movimento muito bonito, que é um movimento que incorpora muitas expressões culturais que são negadas, as expressões culturais, a cultura que os agentes culturais, sujeitos de cultura que existem nas pessoas com transtorno, são negados pela própria sociedade. E ali você tem, portanto, um desabrochar de muita vida. Por isso é um movimento convicto. E por isso a gente conseguiu impedir que houvesse o revogaço. Como é que é possível revogar por volta de 100 resoluções, de 100 portarias, para descaracterizar e ferir a alma da própria reforma psiquiátrica? Porque, assim, ainda que tenhamos impedido o revogaço, o Léo tem razão ao dizer que há uma estratégia de ir corroendo os direitos, Primeiro, uma estratégia de corroer a participação da sociedade civil. Um dos primeiros atos desse governo foi o ataque aos conselhos. Então, os conselhos, que significam a participação da sociedade civil, eles foram atacados como instrumentos ameaçadores, porque o arbítrio se sente ameaçado pela participação popular. O arbítrio se sente ameaçado pela consciência crítica, se sente ameaçado por qualquer ato e sopro de liberdade. Então, portanto, nós vamos ter um governo que busca legislar usurpando a função do próprio poder legislativo, porque legislar através de resoluções, de portarias, de decretos. Então, é um absurdo. Você tem um Estatuto de Desarmamento e você tem um decreto para liberar armas, que fere frontalmente o que representa o Estatuto de Desarmamento, ou para liberar impostos de importação de armas. O Brasil não precisa de armas. O Brasil precisa de vacina, o Brasil precisa de afeto, o Brasil precisa de riso, o Brasil precisa de dança, o Brasil precisa de liberdade, de uma liberdade que está tão ameaçada e tão açoitada todos os dias. Então, nesse sentido, você tem o governo que usurpa o poder do legislativo e que tenta modificar a legislação e o arcabouço legal do Brasil através de portarias, de resoluções, de decretos, ou revogando portarias, resoluções e decretos, que é a intenção que foi feita. E, ao mesmo tempo, atua, porque o orçamento, e disse bem o Túlio, mas o orçamento ele é expressão das intenções, é como se fosse striptease das intenções e das prioridades do próprio governo. Então, nós vamos ter um orçamento que retira dinheiro da saúde, um orçamento que retira dinheiro da educação, que tem retirado dinheiro das políticas públicas, que está sob um teto, que é um teto enrijecido, é um teto de gastos que não controla as despesas financeiras, mas que impede o desenvolvimento de despesas primárias, inclusive de políticas públicas, que estão congeladas. Então, o orçamento ele vai expressar isso. A política de financiamento do governo, ela é um instrumento, dos mais poderosos de eliminação de políticas. E aí você vai ter financiamentos de choque elétrico. Eu não estou falando do país de Diniz da Silveira. Nós estamos falando do país de Diniz da Silveira. Está se autorizando e remunerando choques elétricos. Está se remunerando leitos psiquiátricos. E, ao mesmo tempo, você vai ver, então, a remuneração das comunidades terapêuticas, muitas delas eivadas de concepções religiosas, ou seja, rompendo a própria laicidade do Estado, porque aí o governo, ao mesmo tempo, ataca a reforma psiquiátrica pelo que ela representa de autonomia, de liberdade e de potencial de transformação dos próprios espaços e da própria sociedade. E, ao mesmo tempo, favorece um dos segmentos que é pilar de sustentação do próprio governo, que é o fundamentalismo religioso. Aliás, o fundamentalismo religioso, patrimonialista, o fundamentalismo punitivista, eles dançam um balé macabro, pisoteando os corpos e pisoteando a própria Constituição. É o que nós estamos vivenciando nesse Brasil. Então, você tem uma política de financiamento e uma política que ela é uma forma de corroer as concepções e os princípios da reforma psiquiátrica, que são princípios que se sustentam pela própria liberdade e pela própria
participação do conjunto das pessoas que constroem a reforma psiquiátrica, os protagonistas, como é a Simonia, que são protagonistas da reforma psiquiátrica, são protagonistas. E, a partir daí, você vai construindo uma nova forma de encarar o outro, uma nova forma de diversidade, e sepultando ou fechando o ciclo dos manicômios no Brasil, que são centros de tortura e que se reproduzem de várias formas, inclusive em outras políticas. Então, portanto, para concluir, eu diria que nós temos que ficar atentos e fortes, como diz o poeta, né? Atentos e fortes sempre, porque há um processo em curso, que é preciso identificar sempre os ataques, porque são ataques, às vezes, muito sutis, e, ao mesmo tempo, identificar o favorecimento, através do financiamento, da desconstrução da reforma psiquiátrica, que tem que ser alargada. Não apenas porque a estratégia de precarizar a rede de serviços substitutos, você precariza para gerar uma angústia nas famílias e apresentar como forma de resolver a angústia o processo do encarceramento. Isso que o Léo falava sobre a amplitude das comunidades terapêuticas, do financiamento das comunidades terapêuticas, da internação de adolescentes, que é, na verdade, um aprisionamento dos próprios adolescentes neste processo de controle de corpos, de controle das falas, de controle e de ataques à própria liberdade. E ampliar significa, dentre outras coisas, não apenas fortalecer a rede, mas também incluir a saúde mental na política de atenção, na estratégia de saúde da família. É preciso lidar com o sofrimento. Não tem espaço para você lidar com o sofrimento. E, particularmente, atinge bastante as mulheres, que não têm muito espaço de fala. Mas cadê o espaço para você lidar com o sofrimento? Numa sociedade com tantos sofrimentos psíquicos. E lidar com o sofrimento a partir do que faz você. Porque você não é só os teus limites corporais ou os teus limites de existência individual. Nós somos frutos de quem já foi, nós somos também semente de quem vai chegar. E a gente é fruto da trama das nossas relações, como diz Paulo Freire. Por isso estamos eternamente em construção e nunca estamos feitos. E é com o outro que a gente se constrói. Então, portanto, nós corremos muito risco, muito perigo. Não é à toa que você tem pelo menos 10 indícios de que o governo vai contestar qualquer resultado eleitoral de 2022 e vai criar condições de sustentar essa contestação através das armas. Então, são vários indícios de tentar dominar as polícias militares, de tentar de militarizar o próprio governo, de, ao mesmo tempo, excluir militares da reforma administrativa e de tantas outras proposições, e, ao mesmo tempo, de criar uma pós-verdade. O que é absolutamente grave, porque o negacionismo, negar a realidade e construir uma outra realidade, tira a possibilidade de interpretar. Porque interpretar passa do pressuposto de que é um pacto, de você ver qual é a realidade que você está vivenciando, que pode ter várias interpretações. Mas aí, quando você constrói uma outra realidade e você nega os fatos, nesse negacionismo nós estamos vivenciando, o negacionismo é o meio de você criar cortina de fumaça para impedir que seja cobrada a responsabilidade por todas as crises que nós estamos vivenciando, mas, ao mesmo tempo, de construir uma outra realidade onde não cabe espaço para o contraditório e interpretação, porque é uma realidade fechada, uma pós-verdade, digamos assim, que justifica a eliminação do outro, se o outro não pensar como você, não amar como você, ou não for como você é. Então, portanto, são extremamente duros, mas nós vamos construir neste ano belíssimas discussões para prepararmos a conferência que acontecerá no próximo ano e que ela vai ser eivada de muita resistência. Não podem desprezar, porque todas as vezes que assim o fizeram, viram a força do movimento, daqueles que viveram as dores do manicômio e que não vão viver mais. Então, nós não vamos para a senzala, nós não vamos para os armários, nós não vamos para os manicômios, porque nós já vivenciamos todas essas dores e já as superamos. Por isso, manicômio, nunca mais, nenhum passo atrás. Quem cuida, assume a própria liberdade. Muitíssimo obrigado, deputada Érica Cocai.
belíssimas palavras e importantíssima contribuição que nos traz a essa noite aqui. Bom, dando andamento ao nosso ato, eu vou convidar, então, a Fernanda Magano, que é do Sindicato dos Psicólogos, para fazer o uso da palavra. Seja bem-vinda, Fernanda. Boa noite a todos e todas. Primeiro, agradecer a Márcia Lia por ter estado conosco, feito o destaque e a importância dessa audiência pública, a Érica Cocai, da Frente Parlamentar Nacional, por compor conosco e fazer aqui essa construção que é desenhar os enfrentamentos que temos pela frente e, ao mesmo tempo, nos esperançar, nos dar energia de que temos um grupo potente, que reconhece seus obstáculos, reconhece que o enfrentamento não será fácil, estamos lidando com fascistas, com necropolítica, com a destruição da construção das políticas públicas que avançamos até aqui e que precisamos dar continuidade. E a fala brilhante do Léo e do Túlio, que nos adensaram, né, detalhadamente a complexidade dessa luta, porque eles têm atuado perversamente em várias frentes e não dão chance para a gente ter um respiro. Se não é a Covid bloqueando a nossa respiração, a nossa possibilidade de vida, tem esses ataques fazendo aí toda uma referência de uma volta ao passado dos manicômios, que Simoninha tão bem apontou que não é possível, que o cuidado tem que ser em liberdade, que tem que ser na construção das redes, temos que valorizar as RAPs, denunciar esse estado de coisas das comunidades terapêuticas habilitadas, o quanto a gente não tem avançado no credenciamento da rede de atenção psicossocial, nenhum CAPS novo habilitado no último período. Então, é essa a nossa luta. E o cuidado da vacina para que a gente possa fazer um enfrentamento na rua, né? Porque temos que mostrar a nossa cara, mas com todo cuidado, e por isso a defesa, junto com a Frente pela Vida, do Vacina Já, dos atos e das ações, para que a gente faça essa construção coletiva. E, para finalizar a minha fala, apontar que é importante a presença do Legislativo aqui para ajudar a pôr pressão nas secretarias municipais de saúde, na Secretaria Estadual de São Paulo, e nos ajudando a pôr pressão nas secretarias estaduais, para que o calendário das conferências municipais e estaduais, que precisa começar agora, entre na pauta do debate do controle social da saúde. Estamos costurando isso via Conselho Nacional de Saúde, para que a CISM, a Comissão Intersetorial de Saúde Mental, faça esse chamamento, faça esse clamor e dê as instruções para essas esferas, mas sabemos que muitos prefeitos não se ocuparão disso. Então, a gente precisa do Legislativo para ajudar nesse enfrentamento. Obrigada pela palavra, uma boa noite a todos. Obrigada, Fernanda, pela contribuição e pela participação aqui no nosso ato. Dando sequência aqui, eu vou chamar o Mário Moro. Eu acho, se eu não estou enganado, ele é do Movimento Nacional de Luta Antimanicomial. É isso, Mário? Bem-vindo, boa noite. Olá, boa noite a todas, a todos e agora a todes também, né? Tem que se acostumar com esse todos também. É um grande prazer, satisfação estar aqui presente, uma oportunidade que nem essa. Meus parabéns a todos os responsáveis por essa organização. E eu aqui se faço aqui, né? Como um militante que há mais de 20 anos já milito na luta antimanicomial, no segmento usuário, né? Vi aqui que estamos com um vereador aqui de Santo André, sou de Santo André, na região do ABC Paulista, certo? Um usuário da saúde mental, que se não fosse devido a um tratamento humanizado, eu não estaria aqui hoje presente. Para quem já esteve um dia de trás dos muros de hospital psiquiátrico, passando por maus tratos, discriminação, preconceito e até tentativa de suicídio, se não fosse um tratamento humanizado, eu não teria oportunidade de um dia até
se engajar na luta antimanicomial e passar a militar, né? Nela, como dentro de uns direitos, certo? Que tem, quanto um cidadão, quanto um ser humano e quanto pessoa também. Pessoa que, nessa visão desse governo, é assim reconhecida como louco, certo? Eles não consideram pessoas, nem mesmo um usuário de substância psicoativa. Para eles não tem essa de pessoa, certo? Ser que nem aquele, certo? É só hoje na visão de internação compulsória em comunidade terapêutica e olha lá, né? Então, o que acontece? Meus parabéns, vejo aqui, Simone também reforçando a fala aí dos usuários da saúde mental, muito importante, e eu parabenizo vocês para estar dando essa oportunidade, até para a voz dos usuários, para vocês verem aqui também, que o usuário, independente de ser usuário da saúde mental ou não, ele tem condição, sim, de estar participando dessas discussões, das políticas públicas que nos envolvem, certo? De umas discussões da política nacional de saúde mental, certo? Eu sou uma pessoa que eu tive lá atrás também, participando até da grande marcha dos usuários que garantiu a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental em Brasília, certo? Agora, toda essa mobilização se faz devido a uma ativa participação da luta, certo? Ao qual eu adquirindo ela no sangue, quanto uma forma de terapia, inclusive para o meu tratamento, eu passei cada vez mais a ver nesse todo como uma forma de vida melhor, certo? Por estar conhecendo cada pessoa mais, pessoas aí que eu já conheço há muito tempo, como Léo Pinho, Fernanda, muitas mais pessoas. Érica, tive a oportunidade de estar até também presenteando quando nós estivemos inaugurando lá quando foi o lançamento da Frente, fui eu que estive registrando milhares de fotos, se algum momento precisarem, é só... Eu tenho uma gama de registros fotográficos, inclusive, da ocasião. E estamos aqui hoje, né, na luta, unindo-se a nossas vozes, colocando tudo contra tudo esse procedimento desse governo. Como é que me pode, assim, num toque de caneta, querer me pegar numa canetada lá, numa forma dessa, querer fazer um revogaço de portarias que dentro deles, dentro da visão deles, se tornam, são coisas voltadas a coisas obsoletas, coisas que não valem nada. Gente, portarias e leis que um dia foram construídas a partir de muitas discussões ocorridas em conferências, seminários, tudo, que chegaram um dia depois a se efetivarem portarias. E agora querem, num toque de caneta, me fazer isso tudo se acabarem? Me fazem aí... A questão de retrocesso que nós enfrentamos contra a luta antimanicomial nesse país, ela já é uma coisa de longas décadas atrás, de muito tempo, certo? Que já vem existindo. Mas, a partir de 2017, com a criação da portaria 3.588, ela veio a se avançar mais ainda, né? A partir do momento que me colocam residência terapêutica, comunidades terapêuticas e também hospital psiquiátrico para fazer parte de uma RAPS. Me chegam a estar garantindo também a possibilidade da eletroconvulsoterapia, que agora, inclusive, cada vez mais ficam aí motivando como uma prática eficaz, certo? Não sei de onde, mas como eles mesmos manipulam lá tudo o que apresentam para as mídias, certo? Fica nisso daí. Só que através dessas portarias, sendo acabada, como que eles bem pretendem, o que se vai acabar com isso? São CAPs AD, que deixariam de existir, CAPs infantil, consultório na rua, república terapêuticas, unidades de acolhimentos, certo? Me pegar, tirar residência terapêutica de uma rede RAPS, que absurdo, né? Me fazerem o quê? Ficar focando tudo na parte da medicalização, certo? E agora também na prática, né, da eletroconvulsoterapia. Gente, o que acontece com uma pessoa que fica muito na parte da medicalização? Sabe o que ela acontece? Ela acaba se tornando simplesmente uma dependente química um dia.
ela acaba me tornando simplesmente uma pessoa que ela vai ficar uma dependente química de uma droga lícita, certo? Como eu, no momento, eu faço parte há muitos anos do remédio que eu tomo, tudo, mas são oportunidades, certo? São tudo coisas essas que nós estamos aqui reforçando, lutando nisso tudo, certo? E unindo-se aí nessa força, tudo, mostrando através das etapas que vamos estar realizando da conferência, se bem que lembrando que antes da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, né, Érica Cocai? Vamos estar realizando ainda esse ano a primeira Conferência Popular Nacional de Saúde Mental. Ela vai ocorrer virtual. Isso também é importante. As entidades, instituições aqui presentes focarem nisso, porque vai ser a partir desta conferência virtual, certo? De que ela vai também servir como um meio de, assim, estar puxando a 5ª Conferência, certo? Então, o que acontece? Né? De qualquer forma, vamos aí, né? Agora, também, né? Muito importante a participação. E a Simone, ela já deu uma boa explanação sobre a importância, né, das oficinas terapêuticas, tudo no CAPS, o que isso proporciona a um usuário da saúde mental, que se não fosse através disso um dia, hoje não estariam até tendo a oportunidade até de, como às vezes o presidente de uma associação, de um membro de um conselho de saúde, tudo, mas isso mostrando de que saúde mental não se faz só na parte da medicalização. Precisa-se ter oficinas terapêuticas, precisa-se ter projetos de inclusão e inserção social. Agora, esse governo está interessado, está um pouco pensando na parte de direitos das pessoas, de direitos humanos, não estão nem aí com isso tudo. Saúde não se vende, loucura não se prende. Trancar não é tratar, por uma sociedade sem manicômio, e vamos resistir para existir, ok? Um abraço a todos aí. Muito obrigado, Mário. Importante contribuição para o nosso ato hoje também. Dando sequência, e para finalizar a fala dos inscritos, o Moacir Bertolino vai fazer uso da palavra. Moacir, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Rodrigo, obrigado. Sou membro da Frente Estadual Antimanicomial, gostaria de agradecer aqui a Marcia pelo espaço, pela organização do evento, agradecer as falas brilhantes da Érica Cocai, do Léo Pinho, do Túlio, e a mais especial que foi a da Simoninha, né, que foi maravilhosa a fala, né, grande militante da luta, né, e gostaria de destacar um ponto que já foi apontado, mas que é muito importante, né? Gostaria de agradecer a presença de vereadores aqui também, né? Que, como foi destacado, a importância de levar esse debate para as câmaras municipais, né? Como, por exemplo, temos o vereador Eduardo Leite aqui de Santo André, a Raquel Auxiliadora, tem mais vereadores também que agora eu não vou lembrar, né? E Berta de Ourinhos. E que traz a importância desse debate, né? E que esperamos que seja levado esse debate para os municípios, né? Para que o foco do financiamento seja o financiamento da rede pública, né? E que não sejam desperdiçados recursos no financiamento de quem lucra com o sofrimento humano. Eu também gostaria de convidar a todas e todos e todos aqui a participar da agenda de luta da Frente Estadual Antimanicomial, que teremos eventos todos os meses, culminando no 18 de maio, depois no 10 de outubro, né? Que é uma agenda muito forte de luta, que além dessa agenda de luta da frente, que é a união dos movimentos e entidades do Estado de São Paulo, as próprias entidades e movimentos vão ter seus eventos ao longo desse ano, né? E queria destacar o maior evento da luta antimanicomial no Estado de São Paulo, que é um dos maiores do país, né? Se não for o maior, que é a da Copa da Inclusão, né? Que é organizada pela ONG Sã Consciência,
convido a todas e todos para conhecerem, que é um ato que, respeitando as restrições da pandemia, estão sendo virtuais, mas continuam firmes e fortes, já reunindo mais de 80 serviços. Então, gostaria de destacar esses atos também, e queria destacar aqui que não seria possível esse evento sem a grande participação da Iris, que é da Frente de Direitos Humanos, né, da Heloísa, que está com a Márcia Lia no mandato, a Estela Colonato, a Estela do Sindicato dos Psicólogos, né, a Patrícia, que recentemente agora foi empossada no CREFITO do Estado de São Paulo, além de estar na TOESP, e da Amanda do Conselho Regional de Psicologia, né, que estão todas aqui, né, num grande time, e que faremos novas lutas e novos movimentos contra esse revogaço que agora vai vir picado, com certeza. Temos certeza que a Érica Cocai está lá atenta na frente parlamentar, né, e que agora a Marcelia já se comprometeu a estar juntos lá para fortalecer aqui no Estado de São Paulo, uma grande parceria que nós manteremos aqui no Estado de São Paulo, para que a gente consiga, juntos e juntas, construir a luta antimanicomial cada vez mais forte aqui. Gostaria de agradecer o espaço. Obrigado. Obrigado, Moacir, pela contribuição. Importante contribuição de todas, todos e todes que passaram por aqui, que falaram, que deram a sua contribuição. Agora eu vou passar a palavra para que as pessoas que compuseram a nossa mesa virtual, se assim podemos chamar, para fazer as suas considerações finais. Então, a gente vai começar de trás para frente, finalizando, então, na deputada Marcelia. Por favor, deputada Érica Cocai, para suas considerações finais. Então, eu gostaria de muito agradecer a oportunidade, o momento. Eu acho que é o momento de compartilhar e identificar os ataques, que muitas vezes eles não são tão claros, mas identificar os ataques e, a partir daí, criar as condições para resistir a estes ataques. Eu penso que o Brasil sofreu demais e sofre ainda, né? Então, como eu disse, nós estamos vencendo um momento muito sombrio, um momento muito triste, e onde os direitos eles são todos ameaçados. A relação entre democracia e direitos é uma relação umbilical. Acho que o direito leva a democracia para todos os cantos, e leva a democracia para um Brasil esquecido, um Brasil profundo, e, ao mesmo tempo, transforma a democracia em uma democracia de alta intensidade, e não uma democracia rarefeita, uma democracia de baixa intensidade. E a democracia é o chão básico para todos os direitos. Aqueles que acham que é possível estabelecer o rompimento democrático, e esse rompimento democrático ele fica controlado, não. O rompimento democrático ele vai esgaçando o tecido do Estado que esse país conquistou, o Estado democrático de direitos. E ele vai esgaçando, esgaçando, esgaçando. É o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo todo esse revogaço e essa tentativa que vem através, eu vou repetir, do financiamento, do orçamento, que assim você ataca as políticas e valoriza o antídoto para toda a liberdade, todo o sentido e os princípios da reforma psiquiátrica. E aí você vai corroendo todas essas, o orçamento, e também o governo usurpando funções. Há um processo de usurpar. O governo se apropria do meio ambiente para a política antiambiental, da Fundação Palmares para uma política racista, da coordenação da política de saúde mental para uma política manicomial ou contra a própria saúde mental. E, ao mesmo tempo, ele se apropria do Estado e vai legislando através de decretos de resolução. Só na área do meio ambiente, por exemplo, nós tivemos 57 atos do Executivo que flexibilizaram as leis de preservação ambiental, 57 atos.
e todos os dias nós vamos ver novos atos, né? Em todas as políticas, para fazer com que o Brasil seja um país de corpos feridos, machucados e dominados, né? Então, portanto, é absolutamente fundamental a manutenção dessa luta. Nós estamos na Câmara Federal, a gente vai fazer o planejamento estratégico agora, daqui a alguns dias, e a gente quer a participação da Márcia Lia, quer a participação dos vereadores que aqui estiveram, mas acho que eu fico muito feliz, Márcia, de você estar promovendo este ato solene, é que nada se promove sozinho, tudo é promovido em construção, mas você está protagonizando este ato, porque eu tenho absoluta convicção de que a gente vai conseguir ampliar a nossa resistência na medida em que a gente capilarizar e que a gente envolver o conjunto dos legislativos. Então, esse é um ano de preparação da Conferência Nacional. A conferência vamos realizar de qualquer forma, com financiamento do governo ou sem financiamento do governo, ela por si só vai ser um ato, ela por si só, a sua construção já é um ato de resistência. E nós queremos trazer essa discussão para todos os lugares. E só para fechar, é impressionante a reação das pessoas. Eu acho que eles buscam, que é uma forma muito covarde de modificar, 57 atos de flexibilização do meio ambiente, o rebogaço que eles querem fazer agora picados, sem tanta divulgação, acima de tudo, um ato de covardia, para não enfrentar a discussão. Os que não compactuam com a democracia são, acima de tudo, covardes, e negam as diversas interpretações da realidade para que nós possamos evoluir no pensamento humano. Já dizia Hegel, na dialética, você tem uma tese, tem uma antítese, e essa antítese e esse embate entre tese e antítese gera síntese, e assim avança a humanidade, com os contraditórios, estranhando os conhecimentos, assegurando os saberes que existem, né, na nossa própria população. Tem muito saber nesse povo. Esse povo brasileiro resistiu a muita coisa. Esse povo brasileiro nunca calou as contas, nunca calou os tambores. Esse povo brasileiro tem o que significa a luta de Zumbi dos Palmares. Nós somos filhos de Zumbi, filhos de Dandara, filhos de Marielle Franco, enfim, de Margarida Alves, de Chico Mendes. Portanto, nós vamos resistir a todo esse processo, em nome da democracia, em nome da liberdade, em nome dos direitos e, ao mesmo tempo, para que nós não permitamos nenhum retrocesso. Tem momentos que a história nos chama, está nos chamando agora, e nós vamos dar conta disso. E aí, Márcia, eu termino apenas com Guimarães, que diz que o correr da vida às vezes embrulha tudo, e que a vida é mais ou menos assim, ora aperta, ora frouxa, ora esquenta, ora esfria, ora inquieta, desassossega, ora se aquieta, mas a vida exige de nós coragem. O movimento de saúde mental, composto por profissionais, por usuários, composto por quem entende o que significa romper com a lógica manicomial, tem a coragem para poder manter e ampliar a reforma. Um grande abraço, um prazer imenso estar aqui e parabéns pela iniciativa. Muitíssimo obrigado, deputada Érica. Brilhantes palavras e salutar participação aqui no nosso ato. Muitíssimo obrigado em nome de todas, todos e todes por participar conosco. Dando sequência, para fazer uso da palavra em suas considerações finais, Simoninha, por favor. Sim, eu acho que você precisa liberar a câmera aí que você fechou. Olha, eu vou então seguir, Simoninha, vou passar para o Túlio, depois eu volto para você, até que você consiga resolver esse probleminha técnico aí. Túlio, por favor. Rodrigo, bom, eu também, rapidamente, gostaria de agradecer esse ato, importante ato, né? Eventos como esse nos fortalecem muito para continuar seguindo a nossa luta. Nesse momento, nós precisamos muito de mobilização social, e eu acho que a convocação da Conferência de Saúde Mental ela é absolutamente oportuna e necessária. E acho que outros setores deveriam também convocar a conferência, porque a única forma
nós interditarmos o movimento que segue no sentido de recrudescer o autoritarismo no país, no sentido de fazer um confronto e dar um golpe em 2022, porque o presidente já falou que não vai reconhecer o sistema eleitoral, não vai reconhecer as eleições e que vai fazer como se tentou fazer nos Estados Unidos. Ele já falou isso, né? E a deputada Érica Cocai faz uma análise que eu também compartilho da mesma análise. Só o movimento social é capaz de fazer com que a gente continue no sentido de fortalecer a democracia, fortalecer as políticas sociais que nós viemos construindo e, definitivamente, enfrentar a pandemia, derrotar o vírus e derrotar esse governo que oprime, que destrói políticas sociais e faz o que tem feito, aumentando o sofrimento, desprotegendo a população e tudo mais. Então, parabéns por esse evento. Muito obrigado. Obrigada, Túlio. Muito obrigado, Túlio. Dando sequência aqui, Simoninha, por Oi, favor, voltei aqui. considerações finais. Agradeço a todos vocês pela essa oportunidade de estar aqui na luta, né? É muito importante. Não vamos deixar de lutar pelo nosso direito. Mesmo quem não faz parte da saúde mental, mesmo quem não faz parte do SUS, vamos junto à luta, pois se a gente deixar esses governantes tomar conta, eles vão tomar tudo que é o nosso direito. Então, a gente temos que lutar tudo junto. A luta é nossa. Por isso que eu digo sempre, lutar sim, desistir jamais. E eu quero deixar um recado que tem o Fórum da Luta Antimanicomial de Guarulhos. Se quiser, qualquer coisa que tiver no Facebook ou no contato, depois eu vou colocar as pessoas. É muito legal ter vocês, deputada, Túlio, Rodrigo, Érica, Léo Pinho e várias outras pessoas junto com a gente nessa luta, porque só um só não dá conta, temos que ser nós todos juntos. Loucura não se prende, saúde não se vende. Pelo cuidado e liberdade e defesa do SUS, a luta é nossa. Viva o SUS, viva a Copa da Inclusão, viva o CAPES, viva a saúde mental, viva os direitos humanos e viva a vacina para todos nós. Não deixe de tomar a vacina, pois a vacina ela pode ajudar. Às vezes as pessoas falam que não é para tomar, às vezes não. Não acredite em tudo que as pessoas falam, pois é mito. Tome a vacina e depois que tomar a vacina, use a máscara e higienização. Vamos nos cuidar. Tenham uma ótima noite. Tchau, tchau. Uhul! Obrigado, Simoninha. Genial. Para finalizar, suas considerações finais, Léo Pinho, mais uma vez, obrigado pela participação. Obrigado. Não, queria agradecer a deputada Érica, agradecer a deputada Márcia Lia, por estar proporcionando esse ato solene, essa atividade aqui hoje, a todos os movimentos sociais, as entidades, a Rede Unida também, enfim, a Brasco, a Brasme, MNLA, Remila, enfim, toda a diversidade política e social do campo da luta antimanicomial. Esse é o espírito da nossa Frente Estadual Antimanicomial. Eu queria só falar duas coisas. A primeira delas é a necessidade aí de a gente colocar em todas as nossas mobilizações da luta antimanicomial a campanha em defesa da vida, de vacina para todos, e todas e todos. É fundamental, isso está na agenda diante da ausência de um plano nacional de vacinação. E a segunda questão importante, aí, deputada Érica, a Câmara dos Deputados tem uma tarefa histórica na defesa do regime democrático e da Constituição, que é a cassação do mandato do deputado Daniel, que foi agora ao Supremo Tribunal Federal, por unanimidade reconheceu e manteve a prisão dele,
mas a grande tarefa histórica de defesa do regime aberto em 1988 da Constituição está na mão da Câmara dos Deputados e é necessário a cassação do deputado Daniel. E sobre a nossa agenda, como a Fernanda Magano falou aqui, aí Márcia Lia, todos os vereadores e vereadoras, movimentos e entidades, não é hora de tergiversar. É hora da grande unidade na diversidade, de construir as etapas municipais e estaduais com relação à 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, decidida na 16ª Conferência Nacional de Saúde e decidida pelo Conselho Nacional de Saúde. É hora da unidade da diversidade. É hora de mostrar que o campo da luta antimanicomial, diante de um governo regressivo, de um governo autoritário que não dialoga, nós vamos construir uma linda e mobilizada 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental o ano que vem. E nesse ano, precisamos construir as agendas municipais e estaduais. Essa é a tarefa central. Essa é a tarefa da unidade na diversidade de todas as entidades e movimentos sociais, sem tergiversar. Construir a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental o ano que vem e as etapas municipais e estaduais esse ano. É hora da unidade, é hora de construir uma agenda de superação da contra-reforma psiquiátrica. E isso vai se dar não pelas costas, como eles fazem, mas vai se dar em todos os municípios e estados brasileiros. É a mobilização social, é a democracia que vai derrotar a agenda autoritária da contra-reforma psiquiátrica. E eu conto muito, Márcia Lia, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, para a gente ajudar a interlocução com os municípios e também a ajuda de diálogo com as câmaras municipais aí também, para a gente construir essa agenda das etapas municipais. Pela 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, a grande tarefa do campo da luta antimanicomial e da saúde mental, da política de drogas no Brasil. A democracia é o nosso campo. O SUS é o protagonista da esperança no Brasil. Obrigado e parabéns pelo ato solene. Obrigado, Léo Pinho, pela contribuição. Mais uma vez, agradecer em nome da Frente Parlamentar. Dando sequência e para finalizar o nosso ato, quero convidar a deputada Márcia Lia para que possa, então, encerrar este ato em defesa da democracia, do SUS e da luta antimanicomial. Márcia Lia. Bom, eu só posso agradecer a todas as pessoas que participaram, que ficaram firmes aqui do começo ao fim, agradecer a nossa deputada Érica, agradecer ao Túlio, agradecer ao Mário, a Simoninha, a Estela, o Léo Pinho, enfim, a Patrícia, agradecer a Fernanda, a todos. Em nome dessas pessoas que eu nominei, o Moacir, quero agradecer a todas as pessoas que participaram desse evento, desse ato solene. Quero dizer que as nossas tarefas são muitas. Uma das principais, se não a principal, é, de fato, tirar esse governo que não governa. É um governo que desgoverna tudo. Qualquer segmento da sociedade que a gente olhe, a gente percebe que esse governo não tem a menor condição de representar, infelizmente, de representar o povo brasileiro. Então, nós precisamos, dentre tantas tarefas que a gente tem, de montar a 5ª Conferência, de poder levar para a sociedade paulista e para a sociedade brasileira esse debate tão importante que é o debate da resistência. A Érica disse que nós temos que ser resistentes. Nós somos a resistência, mas nós precisamos conseguir mais adeptos, mais resistentes para lutar junto com a gente. E a gente consegue isso através do diálogo, através da solidariedade, através dos nossos vereadores, vereadoras, das nossas lideranças que estão no nosso dia a dia, convivendo com a gente e que sabem que a mobilização social é papel fundamental para que as nossas lutas sejam vitoriosas e que a nossa maior luta em 2022 é tirar esse governo fascista, esse governo que não tem a menor condição de continuar, porque não sabe
Primeiro que o nosso presidente é um absoluto desconhecedor de todas as pautas, né? Então, a gente sabe que ele não tem a menor condição de dirigir o nosso país. Então, se a gente quer manter a democracia, se a gente quer manter o Estado democrático de direito, se a gente quer que o legislativo cumpra, de fato, o seu papel de legislar e que não seja controlado através de tantas medidas provisórias, de tantos decretos e de tanta insurgência no poder legislativo, nós precisamos continuar firmes na nossa luta. E a nossa luta, ela é no dia a dia. Todos os dias são dias de luta e nós temos que continuar firmes, fortes. E quero disponibilizar o nosso mandato, disponibilizar a frente parlamentar, disponibilizar a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo, para que essa luta possa ser, de fato, levada para todo o nosso conjunto de apoiadores, vereadores e de pessoas que possam estar aí à frente dos movimentos sociais. Quero dizer para o nosso companheiro Túlio Franco que a gente tem aprendido muito com os movimentos sociais, muito com o MST, muito com os movimentos de moradia, muito com aqueles que estão no dia a dia enfrentando todas as dificuldades desse país. E que esse povo não vai arrefecer. Eu tenho certeza que esse povo, o povo das comunidades, o povo pobre, o povo que precisa das políticas sociais, é o povo que vai fazer a diferença nesse país. Eu acredito nisso. Eu acredito nesse povo, no povo de luta, no povo de resistência, no povo que enfrenta, de fato, esse governo fascista, esse governo completamente deslocado da sociedade brasileira. Nós vínhamos tão bem, né? E, de repente, a sociedade brasileira cometeu um grave erro elegendo esse fascista. Mas nós temos consciência de que nós precisamos retirá-lo de lá. E nós vamos fazer isso. E, para isso, nós precisamos que todas as lutas em defesa da democracia sejam efetivadas no nosso dia a dia. Então, parabéns, Túlio, parabéns, Érica, parabéns, Léo, a todos, a Simoninha, que nos ensinaram no dia de hoje. Na verdade, o ato solene foi uma grande aula de democracia, uma grande aula de resistência, uma grande aula de que nós estamos no caminho certo e que nós vamos fazer aí todas as lutas e enfrentamentos necessários. Contem conosco. Tamo junto. Vamos lá, gente. Valeu. Obrigado, deputada Marcialia. Em defesa do 5º Congresso, quinta Conferência de Saúde Mental. Todos juntos para construir isso. Vamos lá. Obrigado, deputada. Antes de finalizar, não posso deixar de agradecer a toda a equipe da Rede Alesp que nos apoiou e nos auxiliou para a execução deste ato. O Giba e a Bia, valeu, pessoal, obrigado por toda a contribuição, todos os trabalhadores e trabalhadoras da Rede Alesp. Um grande abraço e boa noite a todos. Rodrigo, não vai fazer um print da tela aí agora, do pessoal? Valeu, gente. Quem vai fazer um print aí? Rodrigo, falha minha, eu quero também agradecer a todo o pessoal da Alesp que esteve junto conosco. Obrigada a todos, valeu! Obrigada a vocês. Boa noite. Obrigada.